Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a queda de Ernesto Valverde, não é mais técnico do Barcelona, agora de forma oficial. Isso já vinha se arrastando aí há algum tempo. A questão da especulação, depois os nomes, as negociações paralelas. O fato é que esse processo de fim de era Valverde no Barcelona foi conduzido de uma forma bem ruim, né? Não é nem o mérito da avaliação do trabalho dele, é uma questão paralela a isso. É como o Barcelona acabou optando por lidar com a situação. E obviamente não foi a melhor possível no meio de Supercopa, mas com contatos já publicados e divulgados por diversos meios de comunicação com outros possíveis treinadores e tudo mais. Ainda não sabemos, quer dizer, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não sabemos ainda quem vai ser o próximo técnico, e aí você fica à vontade aí para comentar quem você acha que deve ser, que tipo de treinador, que perfil de treinador, que nome de treinador. Fica à vontade para participar, e aí você coloca aí nos comentários. Claro, se inscreva aqui no canal também, só clicar aqui embaixo, você clica, se inscreve, ativa o sininho, participa, curte e etc. O fato é que o Valverde nunca encontrou no Barcelona uma total aprovação. E isso é até anterior ao início do trabalho, e acho até que é compreensível, porque quando ele foi contratado pelo Barcelona, existia um choque ali. O Valverde fazia e fez um bom trabalho no Athletic Bilbao, mas era um tipo de jogo completamente diferente do que se imagina muitas vezes para o Barcelona. Então a gente aí está falando de um Athletic Bilbao que era um time de muita força física, de muita força nos duelos aéreos, nos duelos pelo alto, um time que muitas vezes tentava se impor a partir dessa capacidade física. E aí você vai para um Barcelona e que naturalmente você vai jogar com a filosofia do clube, com toda a história, a tradição, que pede, exige, até os próprios nomes que o clube reúne, exige que você tenha uma iniciativa maior, um controle maior dos adversários, um trabalho a partir de posse de bola e tudo mais. Ainda mais numa década, né, que ficou marcada por times que jogaram dessa forma, mesmo que com diferentes treinadores. Claro, chegou ao seu ponto mais alto com o Guardiola, com o Luis Henrique já com algumas alternativas e alterações importantes, relevantes, também conseguiu chegar a resultados extremamente importantes e tudo mais. Então é óbvio que não era uma transição fácil, mas parecia algo pensado também. Então o Barcelona entrou num período, talvez, de uma maior preocupação com uma organização coletiva para decidir jogos a partir da qualidade individual que as suas estrelas reuniam. E isso funcionou de certa forma, porque a gente viu o Barcelona num primeiro momento, e o Barcelona com o Valverde consegue um bicampeonato espanhol. Óbvio que isso que pesa também, ou pesam as eliminações e a forma com que as eliminações aconteceram na Champions, contra a Roma, contra o Liverpool, duas eliminações traumáticas, né, pela forma com que elas aconteceram. E até vexatórias, de certa forma, pela vantagem que o Barcelona chega a ter, sendo um time em tese superior, principalmente em relação à Roma, mas contra o Liverpool tendo um confronto encaminhado e tudo mais. Então a maneira pesou muito. E mesmo se a gente olha para o desempenho, e aí a gente separa um pouco as coisas, o Barcelona não foi um time empolgante durante a era Valverde, em momento algum. E olha que aí a gente está falando de um Barcelona que na primeira parte, o primeiro turno do primeiro campeonato espanhol do Barcelona com o Valverde foi excepcional. O Barcelona fez 51 pontos de 57 possíveis, né? Que foi o primeiro turno da primeira temporada do Valverde no comando. Eu estou falando de 17 e 18. Aí depois vem o título, depois 18 e 19 também com o título, 19 e 20 a temporada atual. Mas uma coisa acho que dá para enxergar em comum todo esse processo. Um Barcelona muito dependente de algumas figuras para conseguir vencer jogos. Eu cheguei a falar sobre isso na temporada passada, e que eu fiz um vídeo em que eu falo sobre como a temporada do Messi ofuscava vários dos problemas do Barcelona, coletivos, e como o Messi fazia com que alguns resultados finais dessem a entender que o Barcelona estava vencendo com facilidade, mas na verdade era um sufoco gigantesco rodada atrás de rodada. E isso tem muito a ver com as peças que se destacam. O Messi faz muito isso, o Ter Stegen faz grandes temporadas, aí a gente tem períodos, né, de Jordi Alba muito bem, o entendimento dele com o Messi virou o melhor entendimento coletivo do Barcelona. O Piqué tem momentos fantásticos de nível individual também, mas pouco além disso. E a gente enxerga um pouco da cara do Valverde em determinadas estratégias. Então a gente viu, por exemplo, um período em que o Paulinho chega ao Barcelona e o Paulinho simbolizava a ideia de ter um meio-campista de maior força física, de potência para infiltrações. Então o Barcelona, por vezes, passa a ser um time com um meio-campo mais encorpado, ali um quarteto de meio-campo, uma segunda linha com 4,
menos ágil, menos técnica, mas mais física, ocupando espaços. E uma característica passa a chamar muita atenção também. Um Barcelona que deixa de fazer questão de controlar os adversários através da posse de bola e passa a ser um Barcelona também confortável em aceitar que a bola fique com o adversário para você recuperar e castigar, recuperar e reagir ao adversário. E aí, conseguindo ter essa organização sem bola, para ter alguma intensidade para marcar, recuperar e acelerar, o Barcelona consegue ter alguns resultados relevantes. E o Paulinho é uma espécie de um símbolo desse momento. Depois o próprio Vidal também passa a ser um jogador que simboliza um pouco isso, embora o Vidal seja um jogador mais associativo ali do que o Paulinho para a criação de jogadas, para participar do meio-campo, mas também é um jogador que tem nessa intensidade uma chavinha diferente da que o Barcelona muitas vezes mostrou, inclusive na atual temporada. Não por acaso a era Valverde se encerra com o Vidal sendo um jogador importante para o momento recente. Claro que nesse período a gente vê também o Suárez oscilar muito, então o Luis Suárez chegou a ter períodos de um desempenho bem aquém do que já foi com a camisa do Barcelona, não só nos períodos de MSN, mas também nos períodos só ele, Messi ali na frente. Então foi um Barcelona que foi instável do ponto de vista de atuações, o desempenho muitas vezes esteve distante do mais convincente, ou principalmente do mais empolgante, mas o Barcelona continuou com um aproveitamento suficiente dentro do Campeonato Espanhol para vencer, e para vencer sem grandes sustos também. De novo, esse sem grandes sustos muito condicionado à capacidade individual de Messi e Ter Stegen para parar nos dois. Então a gente está falando de um time que corria riscos, tinha um goleiro para salvar quando era exigido, quando era necessário, e tinha o Messi para, de forma corriqueira, transformar jogos difíceis em jogos ganhos. Às vezes o Barcelona metia 3-0, 4-0, o jogo tinha sido extremamente complicado, sem jogar bem, mas aí o Messi vira a diferença dentro de uma partida. Então é compreensível, é totalmente compreensível o questionamento em relação ao tipo de jogo e até mesmo ao nível de jogo do Barcelona. Na atual temporada, quando o clube vai ao mercado e contrata, por exemplo, De Jong e Griezmann para ficar nas estrelas que chegaram, o nível de cobrança passaria a ser maior, porque o nível de expectativa passa a ser: ok, o Valverde fez um time um pouco mais feijão com arroz nos outros anos, tentou fazer um time que conseguisse compensar certas questões sem bola para potencializar ou para colocar nas mãos das suas estrelas a capacidade de ganhar jogos, e isso valeu a pena dentro do Campeonato Espanhol, mesmo que não tenha empolgado. Mas a partir do momento em que você contrata jogadores de um outro nível, você espera um rendimento à altura. E o Barcelona não conseguiu dar esse salto. O próprio encaixe do Griezmann nesse sistema passa a ser um encaixe não tão simples. O Griezmann volta a jogar muito mais dependente do lado do campo, e é notório como o Griezmann funciona bem, tem uma excelente leitura de jogo, tendo liberdade por dentro. Só que não é fácil você encaixar no mesmo time Suárez, Griezmann e Messi sem comprometer uma estrutura coletiva e um equilíbrio coletivo, ainda mais num período em que o Suárez já não rende o melhor. Ele até teve um período bom dentro dessa temporada, antes da lesão de agora. O Messi é um jogador que obviamente requer cuidados especiais na forma com que você vai exigir sem bola o time. E o Griezmann passa a ser quem sofre por isso, né? Passa a ser o responsável por, ok, alguém vai ter que se desdobrar sem bola, vai ser o Griezmann fechando essa segunda linha de 4 pela esquerda, ou quase fechando, dependendo da formação do meio. Então é um Barcelona com alguns problemas coletivos, com um nível que não esteve próximo do ideal nesses últimos anos, e talvez até com uma dependência maior do Messi do que a gente viu em outros momentos. O Barcelona não ganhou Champions nesses últimos anos, né? O último que ganhou foi em 2015, e às vezes o olhar é um pouco cego em relação a isso, porque muita gente olha só para, ganhou o quê? Tal, ganhou o espanhol só, não sei o quê, para falar sobre o Messi, por exemplo. Mas o Messi jogou muita bola nesses últimos anos. E não é o fato de não ter vencido uma Champions nesses últimos anos que muda isso ou que diminui isso. Muito pelo contrário, se a gente ficar olhando para as atuações apenas, a gente vai ver que talvez o Messi tenha carregado muito mais as costas agora do que em anos anteriores. E que tenha levado o time a mais resultados do que esse time fazia por merecer dentro de campo. Não estou querendo dizer que o Valverde não teve nenhum mérito nesse período. Acho que o Valverde conseguiu, em dado momento, dar uma estrutura coletiva para sustentar o que era a ideia dele. Agora, a compatibilidade com o estilo de jogo desejado pela torcida, eu acho que desde o início era algo discutível. Desde a contratação era algo que já gerava uma dúvida.
Ué, o Barcelona sabe o que é ao contratar o Valverde? O Barcelona sabe o que espera ao contratar o Valverde? Ou então, o Valverde vai apresentar um estilo, um repertório, uma maneira de treinar equipes diferente da que ele apresentou até hoje por treinar o Barcelona? E acho que no fim das contas não foi uma surpresa o tipo de jogo que o Barcelona apresentou na era Ernesto Valverde. Chegou a ter momentos melhores, outros momentos piores. Num todo, não chegou no nível esperado, num todo, não convenceu o tempo inteiro e muito menos empolgou. Então a demissão era esperada, de novo, acho que a condução da demissão foi ruim, não sei se o momento era o ideal para mudança, mas era natural que o Barcelona pensasse mais. Quem vai ser? Isso a gente tem que esperar. Mais uma vez, deixo aí aberta a caixa de comentários para vocês falarem quem deve ser o próximo técnico do Barcelona. Quando for anunciado, eu volto a falar aqui no canal. É isso, um abraço a todos e até a próxima.